Todo mundo viu que o Ciro Gomes andou pedindo generosidade ao Lula, dando a entender que ele tem que ser vice de alguém em 2022. Kelly Cadanos, vamos falar se isso aí faz sentido ou não? Já vamos dar um spoiler, né? As chances não são muito boas, não, viu? Começam as disputas de 2022, todos os carros entrando no grid, como diria o Galvão Bueno, na época que a Fórmula 1 ainda passava na Rede Globo. Lembra disso, Kelly? O Eu balé da lembro, eu assistia com Fórmula meu 1. pai. Viu só? Você não é tão novinha assim, É. você já Eu viu. Você viu a Ayrton Senna, imagino. Mas o assunto de acho que hoje. não. Ah, tá bom. Então a gente vai falar aqui justamente o que a gente tem para falar hoje aqui, você que está nos assistindo, tem a ver com a política nacional, mas tem a ver também com a idade da Kelly Cadanos. Você já vai entender por quê. A gente vai acompanhar a linha cronológica da vida da Kelly Cadanos, comparando com a linha cronológica dos grandes feitos eleitorais do Ciro Gomes. Por que a gente vai fazer isso, Kelly? Porque o Ciro Gomes, nos últimos dias, ele é candidato, né, pré-candidato a presidente, para variar, né, uma espécie de Emael, aí a cada 4 anos ele é candidato a presidente, né, só que tem um pouco mais de votação. Mas a gente vai falar aqui justamente porque o Ciro Gomes é candidato a presidente desde 1998. Agora, que ele deve disputar pela 4ª vez o cargo mais alto da República, ele andou dando declarações dizendo que o ex-presidente Lula deveria ter uma certa generosidade, como a Cristina Kirchner teve na Argentina, e talvez, insinuando com isso, que o Lula devesse ser candidato a vice, como a Cristina vice atualmente do Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Vamos só retomar aqui alguns fatos, então, para ver esse potencial todo eleitoral que o Ciro Gomes tem para falar no Lula como candidato a vice dele. Esse fenômeno de capital político. Exatamente. Kelly Cadanos, o Ciro Gomes foi a última vez que ele foi eleito para um cargo majoritário, foi em 1990, tomando posse em 1991. Que idade Kelly Cadanos tinha em 1991? Em 1991 eu já tinha nascido, mas em 1990 eu ainda nem existia. Durante a campanha eleitoral, eu ainda estava na barriga da minha mãe. E o Ciro Gomes foi eleito, na época, governador do Ceará, um cargo importante, né? Um dos estados mais importantes do país. Depois disso, ele virou ministro, mas não chegou a ganhar outra eleição majoritária de novo. Porque em 98, quando ele disputou pela primeira vez a campanha para presidente da República, ele terminou em terceiro lugar, atrás do Fernando Henrique, que foi eleito, e do Lula, que ficou em segundo lugar. Em 98, a primeira campanha do Ciro, a Kelly tinha quantos anos, Kelly? 7. 7 anos. O que você estava fazendo na época? Você lembra? Não. Com 7 anos, eu não tenho, eu inclusive trato isso na terapia, eu não tenho memórias da minha infância, assim, não sei o que eu estava fazendo. E em 2002, quando o Ciro foi candidato pela segunda vez, você tinha, portanto, 11 anos. Você lembra mais ou menos o que você estava fazendo? Não. Também Deve não. ser mais ou menos ali, sexta série, mais ou menos. Então eu estava ali ouvindo Sandy Júnior, Ruge, por aí, essas coisas. Começando a se interessar pelos meninos, o Eric que não nos ouça aqui, mas provavelmente por aí. Não, O Ciro que Gomes, nada, na época... eu fui uma adolescente muito tranquila. Eu comecei a me interessar por meninos, eu já tinha lá os meus 16 anos, quase. Eu Essa comecei a me altura o ligar Ciro nessas já coisas. estava indo, essa altura o Ciro já estava indo para ser deputado federal de novo. Porque em 2002 ele acabou em 4º lugar, atrás do Lula, do José Serra e do Antony Garotinho. Veja só. Em 2006 ele ganhou a última eleição dele, da vida dele até hoje, para deputado federal no Ceará. Mas para o cara ser candidato a presidente 2 vezes e não ganhar para deputado federal realmente fica difícil, né? Talvez só o Rui Costa Pimenta do PCO conseguisse um fato desse. De lá para cá, ele não se candidatou mais e agora só em 2018 que acabou em terceiro lugar com 13 milhões de votos. É lógico que a gente está brincando um pouco aqui, 13 milhões de votos é um capital razoável para o cara ser candidato. Mas É um pouco menos do que faz... o número de desempregados no Brasil, mas mesmo mas assim será que faz razoável. sentido, Kelly, dizer que o Lula deveria ser vice dele ou que o PT deveria ser com ele, sendo que o PT das últimas eleições no Brasil ganhou quase todas, né?
Aí depende para quem você pergunta, né? Se você for perguntar para os petistas, todo mundo vai dizer que é um absurdo. Imagina, nem se chover canivete, nem se Deus descer na terra, não vai acontecer, é impossível. Agora, se você pergunta para os pedetistas, aí o discurso já é outro, né? Aí já vem esse discurso de veja bem, Lula deve calçar a sandália da humildade, entendeu? Se unir a Ciro Gomes, se abraçarem para disputarem juntos a presidência, Lula como vice, seguindo, então, esse exemplo da Cristina Kirchner. Mas aí depende muito de quem você pergunta. Para analistas políticos, também a resposta é quase unânime. É praticamente impossível o ex-presidente Lula querer sair candidato a vice, né? Até porque pedir humildade para o Lula é mais ou menos como pedir para o Bolsonaro ler um livro, né? Não vai acontecer. Não. O Lula é um sujeito que tem lá suas virtudes, tem muitas virtudes, senão não teria sido eleito presidente, etc., né? Se bem que hoje em dia essa afirmação está em xeque. Mas tá. Mas, de qualquer jeito, o Lula tem muitas virtudes, mas uma delas não é a humildade. Ele é um sujeito que tem um ego até merecidamente inflado, né? Não faz muito sentido esse pedido dele. Agora, falando mais se ele não abre mão, né? Se ele não abre mão de comandar o partido, imagina se ele vai sair candidato a vice numa eleição presidencial, né? Não faz muito sentido, né? Agora, o que faz sentido, e nisso parece que o Ciro Gomes tem razão, é a nossa mestra em relações internacionais, política e assuntos adjacentes, que a Aricadano estava me dando uma pequena aula aqui sobre o assunto antes da gente começar, e vai repetir para vocês que não tiveram essa oportunidade. O que faz sentido mesmo é, no momento de enfrentar um candidato como o Bolsonaro, é você pensar que essas forças, o Ciro, o PT, ou sei lá, outras forças ao centro, à esquerda, etc., se unam, né? E nisso parece que ele tem razão, né? Não, nisso pelo menos ele tem razão, mas eu só queria deixar claro aqui que eu não tenho mestrado, né? Vocês não vão achar no meu currículo mestrado em Harvard, infelizmente, né? Como alguns ministros colocaram, alguns ex-ministros colocaram, mas eu leio bastante, então vamos lá. Eu, inclusive, estava comentando com o Galindo sobre um livro que se chama O Povo contra a Democracia. Eu não vou arriscar o nome do autor, depois eu coloco aqui na descrição do vídeo para vocês verem, porque é um nome meio estranho, não vou saber. Mas ele fala um pouco sobre a ascensão do populismo no mundo e as lições que essas situações podem trazer para países como o Brasil, né, que tem aí encarado alguns líderes populistas com aspirações, inclusive, bastante autoritárias, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, tem um prefácio, o prefácio desse livro foi escrito logo após a eleição de 2018 e foi escrito um prefácio para a versão brasileira do livro. E aí traz algumas lições que são muito importantes que a gente aprenda com o restante do mundo, que viu líderes populistas assumindo o poder e destruindo aí instituições democráticas e tornando aí seus países em regimes autoritários. Então, são 3 lições muito básicas assim que o livro traz, que são muito importantes. A primeira a gente já falhou. A primeira lição é não subestime um populista. Essa a gente já falhou. A gente falhou quando subestimou lá em 2014, 13, 2015, 2016, ali durante o impeachment, quando o Bolsonaro começava a aparecer, né, a mostrar ali as garrinhas, né, na mídia, e todo mundo tratava como se fosse chacota, como se ele nunca tivesse chance de chegar à presidência da República. Então, essa é uma lição importante, que em todos os países onde o populismo chegou ao poder, esses líderes populistas foram subestimados pela oposição. Essa lição a gente já não aprendeu, a gente não vai conseguir resolver, infelizmente. Mas tem outras 2 lições que são muito importantes. Uma dessas lições é justamente a necessidade e a importância de frentes eleitorais amplas para combater uma candidatura populista. E aí, nesse caso, uma possível reeleição do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, né? Esse autor, ele fala que a oposição, os adversários, falharam miseravelmente em construir alianças eleitorais, frentes amplas, né, eleitorais, até que fosse muito tarde. Então, isso também fica uma lição, e essa é uma lição que a gente ainda pode aprender para 2022. A gente teve um ensaio para isso na eleição da Câmara dos Deputados, agora no começo desse ano. Parece que a gente não está muito bem nessa lição de casa também. Então, a gente precisa dar uma melhorada aí, umas aulas de reforço, né, nessa tal dessa frente ampla que tanto se fala quando a gente fala da eleição de 2022.
Mas também tem uma terceira lição, que essa eu acho também muito importante, e o Ciro Gomes também tocou nesse ponto, nesse webinar que ele participou nessa semana, que é a necessidade de colocar alguma coisa no lugar desses governos populistas. Não é combater o presidente Jair Bolsonaro por combater, né, a oposição pela oposição, e sim apresentar um projeto de país que substitua essa falta de projeto que a gente tem hoje, né? O presidente Jair Bolsonaro não tem exatamente um projeto de construção, tem um projeto de desconstrução. E o que a gente precisaria, então, segundo esse autor, seria justamente o contrário, é oferecer não só uma frente ampla eleitoral, mas um projeto que substituísse. Olha, não só atacar o governo, atacar o presidente Jair Bolsonaro, mas apresentar propostas para melhorar. Então, olha, hoje a gente está tendo, infelizmente, mais de 4 mil mortes pela Covid. Mas o que a gente pode fazer para superar isso? E não só ficar atacando o governo. Então, essa também é uma lição muito importante. E isso o Ciro Gomes também fala, né, Galindo, nesse webinar que ele participou essa semana, né? Deixa eu primeiro aqui falar, né, que se o Wilson Witson só de pensar em ir para Harvard já colocou no currículo, eu considero você mais do que mestre, talvez doutora e, quiçá, pós-doutora em Relações Internacionais, por ter lido esse livro, entre outras coisas. Mas a gente falando sério aqui, né, o Ciro Gomes tem toda a razão quando ele fala isso, né, que você tem que pensar num projeto para apresentar para a população, porque, sinceramente, né, se você ficar, como a gente está hoje nas redes sociais, né, só falando o genocida isso, o genocida aquilo, claro, todo mundo precisa desabafar, todo mundo precisa botar para fora, até porque, como você falou, né, hoje que a gente está gravando aqui essa terça-feira, 4.195 mortes, caramba, né, não tem estômago que não se revolte com isso. Mas um candidato à presidência não pode ser um desabafo de redes sociais, não pode ser a caixa de comentários do G1, né, ele tem que ter algo diferente para apresentar. Tanto Ciro Gomes quanto o PT tem essa característica de apresentar um projeto à parte. Agora, será que eles conseguem andar juntos? Essa lição parece a mais difícil, né? Fazer uma caminhada eleitoral de uma frente ampla, porque mesmo até onde ela pode ser ampla, né? Vamos supor que, assim, brincando de poliana um pouquinho aqui, que o PT e o Ciro Gomes se entendam. Não vão se entender, a gente sabe disso. Mas vamos supor que eles se entendessem, como, sei lá, em 94 o Brizola acabou sendo vice do Lula. Às vezes acontece, né? Quem mais? Quem mais pode estar nisso? Porque o PDT não é exatamente uma tremenda força eleitoral. O PSDB vem junto? Será que alguém toparia uma aliança com o PSDB desse pessoal aí? Porque o PSDB é um partido importante. A centro-direita vem junto ou não? Ou vai ser... Porque, por exemplo, né, a gente estava falando dos outros países. Nos Estados Unidos, o Trump foi derrotado, mas lá é um sistema bipartidário, né? Ou seja, exato, era o republicano de um lado e do outro lado está toda a frente ampla concentrada já no Partido Democrata, né? Aqui não, é essa coxa de retalhos e essa coxa de retalhos de egos insuperáveis. Exatamente, tem muita gente já se colocando como candidato e muita gente articulando, e assim, a eleição presidencial é a eleição mais importante, mas ela também reflete outras alianças nos estados, por exemplo. Então, isso também vai influenciar muito na hora de fechar uma chapa presidencial. E aí é aquela coisa, né? A gente pode ter uma aliança de centro, mas aí também vão ter os partidos perdidos ali ao redor, e aí uma aliança de esquerda. Isso não é exatamente uma grande aliança, né? Isso é pulverizar da mesma forma que está sendo feito, né? Então, o que se fala quando se pensa em grande aliança eleitoral, em frente ampla, é deixar de lado as questões ideológicas e chegar num ponto em comum. Nosso ponto em comum hoje é a defesa da democracia. A gente vai negociar pontos dos quais a gente não vai abrir mão, mas a gente precisa ceder em alguns outros pontos para que a gente consiga chegar num consenso. E isso eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir até 2022. Na eleição da Câmara, né? Repito, na eleição da Câmara a gente não conseguiu, imagina na eleição presidencial, que vai influenciar nas eleições estaduais do país inteiro, né? Kelly Cadanos, você que também é mestre em artes espirituais e doutora em ciências ocultas, numa escala de 0 a 10, quais são as chances de PDT
PT e alguns partidos do centro, talvez a centro-direita, irem juntos na eleição do ano que vem? Você quer o meu coração ou a minha razão respondendo agora? Não, eu quero que você veja na tua bola de cristal, ou seja, nas lâminas sagradas, não sei como é que funciona. Olha, a minha bola de cristal ela tá um pouco quebrada, mas eu arriscaria ali um 2, para ser otimista. 2. Essa é a esperança, o tamanho da esperança que nós temos para o ano que vem de uma frente ampla. Eu acho que a nota está bem dada, eu vou acompanhar a relatora e vamos torcer para que a gente esteja errado, né? Porque, sinceramente, mais 4 anos disso, olha, tá difícil. Pois é. Kelly Cadanos, até a semana que vem, eu espero que você já tenha completado também o seu doutorado em economia, e daí a gente volta para falar sobre esse e outros assuntos aqui no Anexo 5. Queria convidar você, por favor, a assinar, não é assinar que fala, clicar ali, se inscrever, é porque eu estou ficando velho, aquele Cadanos que não tinha nascido quando se julgou o seu candidato. Tem que se inscrever no canal do Regra dos Terços, tem que se inscrever no canal do Plural aqui, você está vendo aqui os nossos estúdios do Plural aqui em Curitiba, você clica e recebe todas as nossas notificações, fica sabendo todas as vezes que o programa entrar no ar. Eu dou spoiler para avisar que é sempre quarta-feira, mas para você receber a notificação e não esquecer, você clica ali nos simbolozinhos do YouTube, sininho, o ok, o like, e recebe tudo direto no seu celular, no seu computador. Quando você nasceu, já tinha celular, Kelly? Não. Não, né? Nem você. Tinha, não. Bom, então tá bom. Então, na semana que vem, estaremos aqui de volta. Obrigado pela audiência e até a próxima. Até a próxima.